Olá, crianças! Bom dia para quem está assistindo pela parte da manhã. Boa tarde para quem está assistindo pela parte da tarde, né? Vamos à nossa disciplina de matemática com o conteúdo subtração de números naturais, tá? E prova real da subtração. Vamos lá direitinho. Subtração de números naturais. Quando queremos tirar, comprar ou saber quanto falta para completar uma quantidade, devemos utilizar a operação de subtração. Uma subtração tem como termos o minuendo, o subtraindo e o resto ou diferença. Então, quando queremos tirar, comprar ou saber quanto falta para completar uma quantidade, devemos usar a operação de subtração. Uma subtração tem como termos, repetindo junto com a tia, para não esquecer, o minuendo, o subtraindo e o resto ou diferença. Tá bom? Então, aqui temos 2.154, é o minuendo. 1.043 é o subtraindo. E o resto, diferença, né? 1.111, olha. 4 menos 3, 1. 5 menos 4, 1. E 1 menos nada, né? 1. E 2 menos 1, 2. Minuendo, subtraindo e o resto, diferença. Em uma subtração, podemos encontrar situações em que se faça necessário reagrupar ordens para obtermos o resto ou a diferença. Desde que o minuendo seja maior que o subtraindo, certo? Então, em uma subtração, podemos encontrar situações em que se faça necessário reagrupar ordens para obtermos restos ou a diferença, desde que, novamente, o minuendo seja maior que o subtraindo. Nós não podemos ter 1.043 e tirar 2.154. Então, 2.154 podemos tirar 1.043. Não é mesmo? O maior e menor. Minuendo, a gente tem que ficar, né? E depois subtraindo, tá certo? Não podemos tirar 15, ter 15 e tirar 20. Ter 30 e tirar 40. Agora, 40 e tirar 30, né? Retirar 30 podemos. 40 menos 30, 10. Tá certo? Então, casos especiais da subtração como reagrupamento. Para renovar, vamos aqui, né, um exemplo. Para renovar os móveis do quarto de Júlia, sua mãe precisa de R$5.000. Ela já tem R$2.354 na poupança. Vamos novamente. Para renovar os móveis do quarto de Júlia, sua mãe precisa de R$5.000. Ela já tem R$2.354 na poupança, olha. 5.000, né? E 2.354. Vamos lá? Observe que não podemos tirar 4, aqui, olha, tirar 4 unidades de zero. Nem temos como reagrupar as dezenas e centenas, pois a ordem também está vazia. Vamos novamente, preste atenção. Observe que não podemos tirar 4, né? Não podemos tirar 4 unidades de zero, nem temos como reagrupar as dezenas e as centenas, pois a ordem também está vazia. Então, temos que reagrupar pegando o emprestado da ordem que não está vazia. Neste caso, é a quarta ordem. Vamos saber qual é a quarta ordem? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Entenderam? Então, temos que reagrupar pegando o emprestado da ordem, né, que não está vazia, que esta ordem, né, no caso, é a quarta ordem, tá bom? Então,
10, né? Menos 4, vamos pegar emprestado. 10 menos 4, 6. Aqui fica 9, porque vamos pegar emprestado. 9 menos 5, 4, tá bom? E aqui vai ficar o quê? Vai ficar 9 também, vamos pegar emprestado, certo? Vai ficar 9 menos 3, que é 6, tá bom? Aqui, né, como nós pedimos emprestado, vai ficar o quê? Hein? Fala que quantia. Né? Vai ficar o quê? 3 foi pedido emprestado, né? 4 menos 2. Cadê a setinha, gente? Dá trabalho. 4 nós pedimos emprestado, número 5, né? 4 menos 2, 2, tá bom? Então, de 5.000 menos 2.354, restou quanto? 2.646. Quando não temos, repetindo, quando não podemos retirar, né, o zero que foi em cima, nós precisamos pedir emprestado a ordem seguinte, a ordem vizinha, tá bom? Então, Elis preparou, vamos ver outro exemplo. Elis preparou 3 centenas. Quanto é 3 centenas, gente? 100, 100, 100 dá 300 unidades, né? Então, Elis preparou 3 centenas de salgado para seu aniversário, tá bom? No dia seguinte da festa, né? No dia da festa, os convidados comeram quantos? 2 centenas e 39 unidades. 2 centenas e 39 unidades. Então, quantos salgados sobraram? Vamos ver novamente. Elis preparou 3 centenas de salgados para o seu aniversário. Daqui as 3 centenas, né? 300 unidades. No dia da festa, os convidados comeram 2 centenas e 39 unidades. Está aqui 239 unidades. Quantos salgados sobraram? Vamos aqui, olha, pedir emprestado novamente, né? Então, 10 menos 9, 1. Aqui vamos pedir emprestado, vai ficar 9 menos 3, 6. Como aqui nós pedimos emprestado, ficou 2, né? Menos 2 se deu 0. Então, a resposta qual é? Sobraram 61 salgados, tá bom? Entenderam? Quando em cima, vamos a outros exemplos aqui para praticar mais, tá? Olha, 972, né? Menos 318, minuendo, subtraindo, resta a diferença. Não esqueça dos termos da subtração. Aqui, eu tenho 2 bombons, eu posso dar 8? Não posso, eu tenho que pedir emprestado vizinho, que é 7, né? O 7 vai ficar 6, aqui vai ficar 12. 12 menos 8, 4. Lembra que eu tirei um daqui, que foi emprestado, ficou 6. 6 menos 1, 5, tá bom? E aqui, 9 menos 3, 6. Então, 972 menos 318 dá 654, tá certo? Vamos ao outro exemplo, 5.000 menos 2.438. Olha, vamos novamente aqui, ó, pedir emprestado novamente. Temos que aprender esse momento aí de pedir emprestado, tá certo? Vamos lá. 10 menos 8, né? Vamos pedir emprestado dos vizinhos. Aqui, da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. 10 menos 8, 2. 9, né? Vamos pedir emprestado novamente. 9 menos 3, 6, tá certo? E aqui vai ficar o quê? 9, né? Menos 4, 5. E aqui vai ficar o 4 que nós pedimos emprestado, 4 menos 2, 2. Então, 5.000 menos 438, 5.000 menos 2.438, deu quanto junto quantia? 2.562. Não vamos esquecer dos termos da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Agora vamos para a prova real, para a gente fazer um cálculo e depois saber se está correto, tá certo? Prova real da subtração. Olha aqui, da mesma forma que a subtração é o oposto da adição,
adição também é o oposto da subtração e vice-versa. Então, se quisermos tirar a prova real da subtração, nós precisamos somar o resto final com o subtraendo. E o resultado será o minuendo, tá bom? Então, vamos aqui. 13, né? Faz de conta que aí é 13, né, gente? Olha, 3, tirar 7 não pode. Vamos pedir emprestado aqui o 7, que vai ficar 6, tá certo? E aqui vai ficar 13. 13 menos 7, 6. Aqui, lembra que nós pedimos emprestado? Vai ficar 6 menos 5, 1. Tá bom? Aqui, 3, eu tenho 3 para tirar 4, não posso. Vou pedir aqui emprestado o número 4. Tá bom? Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 13. 13 menos 4, 9. Lembra que a gente pediu um aqui emprestado, que vai ficar 3. 3 menos 1, 2. Vamos ver se a prova, se a continha está certa. Vamos fazer o quê? A prova real. Então, nós subtraímos, né? Olha, menos, né? Agora vamos ver se a prova, se a provinha, a continha está correta, tirando a prova real com a adição. Pegamos o quê? Pegamos o quê? Somar o resultado final com o quê? Com o subtraindo, né? E tem que dar aqui, olha, 4.373. Se não der, porque está errada. Vamos lá somar. 7 mais 6 vai dar 13. Vai 1. 5 mais 1, 6. Com 1, 7. Tá certo? Então, vai aqui. 4 mais 9, 13. Vai 1 para cá. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Olha aqui, não deu certinho? Então, nós vamos diminuir, subtrair. Para saber se a continha está certa, nós vamos somar o resultado, tá? Ó, somar o resultado com o subtraindo, que tem que dar o minuendo. Ok, meus babies? Então, uma dica, não se esqueça, em uma subtração de números naturais, o minuendo deve ser maior ou igual ao subtraindo, né? 2 menos 1, 1, ou então 2 menos 2, 0. Maior ou igual, tá certo? Não esqueçam, vamos algumas continhas? Vamos lá? Vamos aprender? 10, né? Menos 7, eu não posso ter 0, tirar 7, vamos pedir emprestado vizinho. 10 menos 7, 3, tá bom? 9, vamos pedir novamente, né, emprestado. 9 menos 5 vai dar 4. Lembra que aqui nós pedimos emprestado, olha, vai ficar 13, né? Menos 4, né? Vai ficar 9, tá certo? Vamos fazer a continha. Vamos fazer agora a prova real. Vamos pegar aqui a diferença, somar os dois para dar 1.400, ó. 7 mais 3, 10, vai 1, né? 5 mais 1, 6, mais 4, 10. Vai 1, mais 9, 10 e mais 4, 14. Olha, a continha está exata. Vamos para cá, outra continha. 10, vamos pedir emprestado, né, gente? Depois a gente tem que pagar, tá? 10 menos 6, 4, tá certo? Aqui, olha, ficou 4, tá certo? Vamos pedir um emprestado, vai ficar um o quê? 14, né? Que nós pedimos emprestado, menos 8, 6, né? Aqui, lembra que nós emprestamos, vai ficar 2, não é mesmo? 2, vamos pegar o 1, aqui vai ficar 12, menos 6, igual a 6. Deu quanto? 664. Vamos fazer a prova, agora é só somar, ó, tem que dar 1.350, vamos lá. 6 mais 4, 10, aí vai 1, né? 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. A gente coloca o 5 e vai 1, né? 6 mais 1, 7. E 7 mais 6 dá 13. Olha aqui, igualzinho. Tá certo? Vamos praticar, porque praticando é que a gente aprende, tá bom? Não esqueça de estudar a tabuada. A tabuada, nós estudamos a tabuada que é a base da matemática, tá bom? As 4 operações. Por enquanto, estamos só na adição e na subtração, tá certo? Então, vamos estudar direitinho para, né, a gente saber aí, aprender direitinho. Então, vocês vão pegar o livrinho de matemática, página 35, todinha, tá certo? E a página 36, a 4ª questão.
e depois a página 37. Ok, fazer bem direitinho. Beijos e tchau. Tchau. Até breve.